Garrafinha é uma forma até preventiva, porque a gente fica muito tempo em postura errada, a gente fica muito tempo no celular, muito tempo no computador, então é uma forma preventiva até de eu não ter problema no pescoço. Oi pessoal, bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados de ver aqui. Acontece que eu gravei um live lá no Instagram e todo mundo adorou, ficou super curioso, só que o live saiu do ar. E aí tem um monte de gente me perguntando, então eu falei, vou gravar pro canal e aqui todo mundo pode assistir quando quiser. A história é o seguinte, eu tinha feito várias stories mostrando uma garrafinha de água congelada que o Luiz me indicou fazer pra dar uma melhorada nas dores que eu tinha. Quando eu comecei a me consultar aqui na quiropraxia, ele me explicou uma série de coisas, dentre elas, essa foi uma. Então eu queria pedir pro Luiz, que é o meu quiroprata, pra ensinar um pouquinho pra gente o porquê dessa garrafinha. Legal, interessante. Acho que um primeiro caso que eu queria conversar com o pessoal e tudo isso é principalmente falando a respeito de que quando eu me formei há 10 anos atrás, a maior procura dos pacientes era um problema na região lombar, por dor lombar. E hoje em dia mudou muito esse quadro, porque eu acho que mais de 50% das pessoas que me procuram é por problema cervical, e o problema cervical justamente é gerado por muito uso de celular, computador em postura errada. E é justamente isso que eu quero explicar, e um jeito que a pessoa pode fazer caseiro, que ela pode ajudar muito a curvatura cervical e ter menos dores e de repente até utilizar menos remédio por causa dessa dor. Então quando a gente, só para as pessoas conseguirem entender legal, quando a gente olha a parte cervical numa imagem lateral, de lado, aqui sendo a boca e aqui sendo a cabeça, a gente tem 7 vértebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E quando a gente olha a cervical numa imagem lateral, o certo, o correto, ela tem uma boa curvatura, ela tem bons espaços entre uma vértebra e outra e boas formas. Isso a gente está falando de uma coluna cervical lateral perfeita. Quando a gente entra numa primeira fase de degeneração da coluna cervical, mesma coisa, a gente tem uma perda da curvatura e a cabeça ela dá uma anteriorizada, ela vai mais para frente. O certo é com curva e numa primeira fase de degeneração a gente tem uma perda da curvatura. Qual a minha preocupação com isso? O normal é a gente ter curva e perde a curva por quê e qual que é a função da curva. Então quando a gente olha a parte cervical na imagem lateral, o correto é a orelha estar alinhada com o ombro e a partir do momento que a gente começa a usar muito o celular, a gente coloca a cabeça mais para frente e acaba perdendo essa curvatura. A função da curvatura, faz assim um pouquinho, então quando a gente tem uma boa curvatura, está absorvendo bem os impactos. E quando eu tenho uma retificação, uma perda da curvatura, eu começo a gerar muito mais impacto na região da cervical. Então a função da curva é absorver impacto e a gente perde a curva principalmente por causa de postura. É a famosa cervical retificada. Já me falaram que eu tenho cervical retificada. Exatamente. Ter o diagnóstico de cervical retificada as pessoas têm, no geral. Mas é importante saber o que causa a retificação e o problema que isso pode gerar. Certo. Então começou a gerar mais impacto na coluna, por perda da curvatura. Aí começa pouco a pouco a desgastar os discos, que são os amortecedores entre uma vértebra e outra, e começa a gerar um pouquinho de artrose, numa fase 2 de degeneração. E numa fase 3, que já é mais avançada, começa a gerar uma fusão da vértebra e osteófitos bem maiores aí. Então, aqui, nessa imagem, é uma imagem real de um paciente que permitiu pra gente, cedeu aí as imagens pra gente fazer, e tá mostrando justamente isso, ó, cervical número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A gente já tem a retificação, como eu falei, a cabeça mais para frente. Aí começou a gerar mais impacto, você vê que os formatos das vértebras já não estão tão quadradinhos. E quando a gente passa para ver exatamente, aqui é uma radiografia, né? Quando a gente passa para uma ressonância para a gente conseguir ver o disco intervertebral desse mesmo paciente, a gente já consegue ver que esse disco já está bem mais gasto. E o canal por onde passa a medula, tá vendo aqui é branquinho e aqui é branquinho porque pelo meio passa a medula. Você já vê que na parte posterior, na parte aqui de trás, o disco ele está saindo. E nesse paciente está pegando o que a gente chama de recesso lateral,
que é o nervo por onde sai o forame por onde sai o nervo, que vai gerar problema pro braço, adormecimento. É exatamente o que eu tenho. Esse formigamento que sai da minha cervical, que eu sinto que sai aqui e desce pro braço. Sim. E sobe um pouco pra cabeça, seria essa... É esse nervo que tá sendo um pouquinho pinçado. Então o que acontece aqui, essa imagem é bem legal que dá pra ver, quando a gente fica muito com a cabeça assim, dos pacientes que vêm aqui na clínica, mais de 90% dos casos que tem um problema no disco, uma hérnia ou alguma coisa, o disco ele sai para posterior, ele vai para trás. Certo. Então sempre que a gente fica com a cabeça muito para frente, desse jeito assim, causando uma retificação, a tendência é a gente empurrar o núcleo pulposo do disco cada vez mais para posterior, pegando a parte do nervo aí. Então uma dica que eu dou pro pessoal fazer em casa, que eu dei pra Thaís, que aí vem a história da garrafinha, é justamente isso. Porque na cervical, o certo, como eu mostrei, é a gente ter essa curvatura aqui. E uma dica bem legal é pegar uma garrafinha de 500 ml, congela ela. Aí todos os dias que vocês chegarem em casa, envolve ela num pano de prato. E aí vocês vão pegar a garrafinha, vão deitar numa superfície reta e colocar ela bem nessa curvatura aqui. Atrás do pescoço. Um monte de gente perguntou, mas aonde que tá a garrafa? Eu não entendi. Exata. É atrás, seria aqui atrás do pescoço. A Thaís vai deitar aqui, eu vou mostrar nela também, mas só para vocês verem na parte óssea mesmo que vai causando. Então o propósito da garrafinha é ajudar com a curvatura e o gelo ele é um anti-inflamatório. Então vai acabar ajudando bastante, baixando a inflamação, melhorando a curvatura e de repente evita da pessoa ficar tomando remédio por qualquer coisa, que às vezes acaba melhorando só o sintoma. Então melhorando isso aqui, pessoa que fica muito tempo no celular, muito tempo com 2, 3 travesseiros na cama assim, sofá em postura errada, computador, tudo que você faz com a cabeça muito pra frente vai prejudicar. A cabeça vindo pra cá. Exatamente. Tudo que eu faço com força assim vai causar retificação. E aí você vai empurrar o disco cada vez mais para trás. Então esse é o intuito da garrafinha aí. Então a gente está aqui com a Thaís e a gente vai demonstrar exatamente a posição correta de colocar a garrafinha, tá? Então tirou do congelador, congelado, envolve ela num pano de prato, dá 2, 3 voltas para não queimar a pele. E aí a hora deita de barriga para cima, numa superfície reta, e vocês vão colocar bem embaixo aqui do pescoço, para dar essa curvatura. Aqui você consegue ver. Impressionante como alivia. Aqui você consegue ver bem legal como está dando a curvatura para a cervical, que é chamada lordose, né? Uma lordose fisiológica. Quanto tempo por dia? Aí pode deixar uns 15 minutinhos, pelo menos uma vez por dia. E aí tem muita gente que fala, será que eu preciso ter dor para colocar a garrafinha? E aí eu falo para meus pacientes, você não precisa ter dor de dente para escovar os dentes. Entendeu? Então a garrafinha é uma forma até preventiva, porque a gente fica muito tempo em postura errada, a gente fica muito tempo no celular, muito tempo no computador, então é uma forma preventiva até de eu não ter problema no pescoço, entendeu? Então é só colocar 15 minutos, se a pessoa está com dor, está com crise, alguma coisa, aí pode fazer séries de 15 minutos com gelo com pausa de 10. Então faz 3 séries de 15 minutos com pausa de 10. 15 minutos com gelo, tira 10, 15 minutos com gelo, tira 10, 15 minutos com gelo, tira 10. Aí pode fazer até 3 vezes no dia, isso vai ajudar bastante. Principalmente quando o paciente começa a ter adormecimento pro braço, perda de força, já é bastante sinal, bastante sintomas que o corpo vai dando que alguma coisa aí na cervical não tá legal. É isso aí. Bom, pessoal, isso era só pra vocês entenderem mais ou menos esse mecanismo da garrafinha, que me ajudou muito na melhora das minhas dores. É claro que não foi isoladamente que a garrafinha, né, fez melhorar. Foi todo um processo que eu e o Luiz a gente vem fazendo. Então é muito importante que você faça avaliação com uma pessoa, né, especializada nisso, graduada nisso. Quiropraxia não é um curso de fim de semana, né, Luiz? Quiropraxia é uma faculdade, é uma graduação. Nos Estados Unidos é super reconhecido há muitos anos. Então, assim, certifique-se que o profissional que você vai procurar realmente tem essa graduação, que seja realmente especialista nesse assunto, tá? Se vocês me permitem dar minha opinião, eu conheço a Quirovida, né? A única referência de quiropraxia que eu tenho. Então é por isso que eu indico essa empresa específica, tá? Faça uma avaliação que eu te afirmo que a tua vida, se você tem dor, vai mudar. É isso, pessoal. Até a próxima!